há judeus e há judeus. Os judeus que aceitaram Jesus Cristo como Messias, ou então Messias, e aqueles judeus que renegaram o Messias. Eu acho interessante que existem certos judeus aí que estão gravando vídeos na internet dizendo que Jesus Cristo é uma ficção, Jesus Cristo é isso e aquilo. Eu poderia dizer que esses judeus estão naturalmente mentindo, porque o Talmud não somente afirma a historicidade de Jesus Cristo, como inclusive calunia a reputação de Jesus Cristo. Existe um livro chamado Sanhedrin que é cheio de insultos a Jesus Cristo. Tem inúmeras histórias ali. Tem várias histórias, inclusive histórias contraditórias, porque na verdade o Talmud tem uma estrutura de um debate. Tá? O problema, muitas vezes, é que, por exemplo, um sujeito desse chega e nega Jesus Cristo. Diz que Jesus Cristo é uma ficção. Jesus Cristo é mais ficcional do que Harry Potter, por exemplo. Mas eu diria para esse judeu: senhor judeu, senhor homenzinho barbado, com uma cuia na cabeça, que vocês chamam de kippah, eu diria uma coisa para vocês. Se existe coisa mais ficcional do que o messianismo judaico, eu poderia citar os inúmeros falsos messias judaicos que vocês aceitaram. Vocês renegaram o verdadeiro Messias para aceitarem justamente os piores picaretas da comunidade judaica do universo. Davi Helbini, Sabbatai Tzvi, a história de Sabbatai Tzvi, posso citar inclusive uma obra de um judeu chamado Gershon Scholem, chamado Sabbatai Tzvi, o Messias Místico, que foi escrito em 3 volumes. Eu tenho esses 3 volumes do Sabbatai Tzvi, do Gershon Scholem, que é um historiador judeu, e que ele fala que quando, no século XVII, esse judeu de Esmirna, nascido em Esmirna, um judeu askenazita, se autodeclarou Messias, e também ele tinha um profeta anunciador, tipo João Batista, que era o Natan de Gaza. Olha, nós temos agora um Messias, e não sei o quê. E o Sabbatai Tzvi, ou Zivi, como se chama, mas chama-se Tzvi, ele simplesmente dividiu a comunidade judaica no século XVII. Ou seja, metade da comunidade judaica mundial acreditou que ele fosse realmente o Messias judaico. Só que o senhor Sabbatai, que vivia na Turquia, começou a ter conflitos com os muçulmanos porque ele pregava alguns insultos, algumas prédicas, anunciando, por exemplo, a subversão das autoridades islâmicas. E o que aconteceu em pleno século XVII, quando o Messias judaico surgiu? O sultão pegou o Messias judaico e disse: "Esteja-te preso." E colocaram uma espada no pescoço do Messias judaico Sabbatai Tzvi e disseram: ou você se converte ao islamismo, ou então nós vamos cortar a sua cabeça fora. E o Messias judaico se converteu ao islamismo. Meus parabéns, judeus. E observem, Davi Helbini, que era um judeu português, também se declarou rei dos judeus no século XVI. E inclusive foi recebido pelo Papa Clemente VII, se não me engano. Isso no século XVI. Nós percebemos aí o embuste que é o messianismo judaico. E detalhe, de tanto esperar o Messias e o Messias não vir, existem judeus que já estão negando a messianidade do judaísmo. Estão dizendo que, olha, a história do Messias é uma coisa inventada, isso não existe mais. Bom, é aquela velha história. Quem não segue o catolicismo segue o ceticismo.